escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Virtual. É um prazer mais uma vez poder estar com vocês aqui. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo no nosso Evangelho de João. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 20, recapitulando um pouquinho da aula passada. A aula passada a gente conversou um pouquinho sobre o capítulo 19, onde a gente conversou um pouquinho ali sobre o julgamento de Jesus, né? Uma parte do julgamento de Jesus e a parte ali da punição de Jesus, dos açoites, a crucificação, depois mais à frente, né? Até o sepultamento de Jesus. E hoje, esse capítulo 20, a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que seria a respeito da ressurreição de Jesus. Essa nossa primeira aula sobre o capítulo 20, a gente vai estar indo até o versículo 18, do versículo 1 até o 18. Vamos abordar então alguns assuntos em cima desses versículos. Antes então de a gente estar dando início ao nosso estudo, eu vou estar fazendo uma oração e após a minha oração eu peço então que os irmãos deem uma pausazinha no vídeo, peguem suas Bíblias, abram ela lá no Evangelho de João, capítulo 20 e leiam até o versículo 18 para a gente poder então conversar e ficar mais claro para os irmãos. Depois também logo em seguida a gente também vai ter um cântico para a gente estar meditando um pouquinho e conversando com Deus também. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai, de poder estar com a Tua palavra aberta, Senhor, estudá-la, Senhor, e compreendê-la, Senhor. Compreender aquilo que o Senhor quer nos falar, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Peço que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, nos dando sabedoria, Pai, principalmente a mim, que vou estar transmitindo o estudo, Pai. Abençoa a vida de cada irmão que está assistindo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração de cada um com mais esse estudo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Povos e raças
Bom, irmão, vamos conversar a respeito então da ressurreição de Jesus. Vou falar um pouquinho aqui sobre a ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela pode ser considerada como a pedra de esquina. A ressurreição de Jesus, ela é o fundamento do cristianismo. Um Cristo vencido pela morte, ele não poderia salvar-se a si mesmo, muito menos a nós. Lá em 1 Coríntios 15, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo, então lá ele trata da importância vital dessa verdade, dessa magnífica verdade da ressurreição. Lá Paulo afirma que a morte de Cristo não foi um acidente, nem a ressurreição uma surpresa. Ele morreu, Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, conforme as Escrituras falavam, assim Jesus fez, Ele morreu e ressuscitou, conforme as Escrituras já vinham falando, Então, sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã. Aquilo que a gente crê seria vã. A nossa pregação seria vazia. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria remissão dos pecados quanto ao passado e não haveria esperança quanto ao futuro. Se formos pegar a respeito da ressurreição, a gente na história, a gente vê várias tentativas de tentar tirar da história as evidências da ressurreição de Jesus. Alguns críticos das Escrituras, eles chegaram a dizer que Jesus ele não havia morrido, ele havia apenas desmaiado na cruz. E quando ele então foi colocado no sepulcro, onde era um lugar fresco, o sepulcro era cavado na rocha, então era um lugar bem fresco, ele havia se reabilitado. Em outros, conforme a preocupação que as autoridades judaicas tinham, afirmam que os discípulos então roubaram o corpo de Jesus e divulgaram então essa notícia da ressurreição. Mas nada pode negar a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus ressuscitou como primícia de todos aqueles que dormem. Isso a gente vê lá em 1 Coríntios 15, 20. Fala que Jesus então é a primícia daqueles que dormem. Então, irmãos, falei um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, o que a ressurreição é um ponto muito importante para nós crentes, Sem a ressurreição, Jesus então não teria vencido a morte e não poderia nos dar então a salvação, Então Jesus veio e cumpriu aquilo que estava escrito para nos dar a salvação e nos dar a vida eterna. A gente agora então vai entrar no texto. Gostaria de pontuar algumas coisas importantes a respeito do texto. A primeira delas a gente vai encontrar do versículo 1 ao versículo 10. Então, irmãos, nesse primeiro trecho, conseguimos observar então que João ele presume que os leitores do evangelho dele, eles já estão bem eles conhecem muito bem os evangelhos sinóticos. Então João ele limita a sua história só a Maria Madalena. E três verdades nesses primeiros 10 versículos nos chamam a atenção,
A primeira delas seria a pedra removida como prova eloquente da ressurreição de Jesus. A Bíblia fala, né, ali no versículo 1, que a pedra era uma pedra grande, e nessa pedra ainda havia o selo inviolável do governador romano. Então, a gente pode notar também que o túmulo de Jesus ele foi aberto de dentro para fora. Então, Jesus ele arrancou os grilhões da morte e matou a morte ao ressuscitar de dentre os mortos. Buda está no túmulo. Alá também está no túmulo, mas Jesus ele está vivo. A pedra foi removida. O túmulo de Jesus está vazio. Ele não está mais lá. A morte não pôde detê-lo, diferente dessas outras, né, divindades adoradas então aí pelo o Buda, pelo islamismo, e Alá então pelos muçulmanos, né? Diferente dessas divindades que estão em seus túmulos ainda, a divindade que a gente crê, o Deus que a gente crê está vivo, né? Ele ressuscitou e venceu a morte. O segundo a segunda verdade então que nos chama a atenção aqui seria a remoção do corpo, uma crendice infundada. Então, como a gente viu aqui, né, Maria Madalena ela é destacada no primeiro relato da ressurreição de cada um dos 4 evangelhos, mas só aqui no Evangelho de João que ela aparece sozinha. Então, ela foi de madrugada ao sepulcro e ao ver a pedra removida, então ela correu ao encontro de Pedro e do discípulo amado, que esse discípulo amado então seria João, né? Para dar-lhe a notícia. Entretanto, o coração de Maria só havia uma possibilidade. No coração de Maria só havia um sentimento, que alguém teria então tirado o corpo de Jesus do sepulcro. E eles não sabiam onde eles tinham colocado o corpo, né? Isso então era o sentimento que existia no coração de Maria. Aos olhos de Maria e dos discípulos, ainda não tinham sido abertos, né, para compreender de fato o fato glorioso da ressurreição. Os evangelistas, não obstante, eles têm se esforçado então para honrá-la, né? Para honrá-la. Os cristãos sérios lembrarão de que Deus gosta de escolher o que o mundo considera louco para envergonhar os sábios, a fim de que ninguém possa se vangloriar diante dele. Então, aqui é interessante a gente ver essa parte, né, de que as primeiras pessoas que então presenciaram, viram Jesus, né, ressurreto, e viram que Jesus não estava mais no túmulo, foram mulheres. Lembrando que na tradição judaica as mulheres não tinham opinião nenhuma, o testemunho delas eram inválidos, né? Elas não tinham credibilidade nenhuma. E aqui então é importante a gente destacar isso, que as primeiras pessoas que relataram então foram mulheres. Aqui o João cita muito Maria Madalena, mas sabemos também que tinham outras mulheres, né, pelos outros evangelhos. Então Deus usa isso então, né, para confundir as coisas, né? Deus sendo Deus, né? Muitas vezes a gente não entende, né? Deus podia ter permitido que um homem tivesse presenciado isso, mas não, Deus usou aqui Maria Madalena e as outras mulheres para
para nos ensinar alguma coisa, né? Para ensinar que perante Deus todos nós somos iguais. A terceira verdade que podemos então ver aqui é sobre o sepulcro vazio, que é o berço da fé. Pedro e João, quando as mulheres, então Maria Madalena falou para eles correm ao sepulcro. João, o discípulo amado, por ser mais jovem, ele chega primeiro ao sepulcro, mas quem entra no sepulcro então é Pedro. Pedro é o primeiro a entrar no sepulcro. Ali eles veem então os lençóis e o lenço que cobriu o rosto de Jesus. Então ali eles estavam diante da mais contundente evidência da vitória de Jesus sobre a morte. O túmulo de Jesus vazio é o berço da nossa fé. É legal também a gente notar aqui que João, ao escrever, ao escrever aqui, principalmente no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 8, ele usa 3 termos gregos diferentes para ver, para o verbo ver. No versículo 5, João ele escreve usando o verbo que significa apenas espiar, olhar de relance. Já no versículo 6, o verbo significa olhar com cuidado, observar. Já no versículo 8, o verbo quer dizer, perceber com uma compreensão intelectual. Então, a fé de João, na ressurreição, ele estava nascendo como um novo dia. O mesmo Jesus que mandou tirar a pedra lá no túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo, então removeu sem nenhum auxílio humano a pedra do seu próprio sepulcro. Então isso para os discípulos foi algo muito, muito marcante, presenciar isso aí. Então, irmãos, na segunda parte do nosso texto, que vai do versículo 11 ao 18, vamos aqui então botar como chave desse segundo trecho o túmulo vazio. Então, depois de Pedro e João constatarem que o túmulo de Jesus estava vazio, então eles voltaram para casa. Porém, Maria Madalena, ela permaneceu na entrada do sepulcro. Para Maria Madalena, não bastava ver as evidências da ressurreição. Ela então queria ver Cristo ressurreto. E 3 fatos chamam a atenção na postura de Maria Madalena, O primeiro fato seria o olhar para dentro com lágrimas. Temos ali então do versículo 11 ao versículo 13. Maria Madalena, então ela olha para dentro do túmulo de Jesus e vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus. Então esses anjos perguntam a Maria Madalena: mulher, por que choras? Então Maria Madalena ela responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então Maria Madalena ela chorava porque o túmulo vazio ainda não era para ela a evidência absoluta da ressurreição de Jesus, Ela cogitava que alguém teria levado o corpo de Jesus para outro lugar. Então Maria Madalena ainda precisava de mais, para crer na ressurreição. Só aquelas evidências não bastavam para ela. Em segundo lugar, que podemos destacar sobre então a postura de Maria Madalena é que ela olha para trás com discernimento. A gente vê isso ali no versículo 14 ao versículo 16. Então, depois de Maria Madalena olhar para dentro do túmulo,
Então Maria olhou para trás e então viu Jesus em pé, mas a princípio ela não reconheceu. Jesus então lhe fez a mesma pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que choras? E nessa pergunta Jesus ainda acrescenta: a quem procuras? Maria, ainda com os olhos da alma fechados, né? Ao maior de todos os milagres, a ressurreição de Cristo, ela pensou ser ele. Pensou que Jesus fosse um jardineiro e respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então nessa hora Jesus se dirige a ela, chamando ela pelo nome, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabi, que significa mestre. Então aqui a primeira aparição de Jesus ressurreto foi para Maria Madalena. Essa Maria Madalena então foi a mesma mulher, né, a quem Jesus expeliu os 7 demônios e tornou-se então a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus, a primeira missionária dessa maravilhosa boa nova, né, da ressurreição. Então, irmãos, a terceira postura de Maria aqui que podemos ressaltar é que ela olha para frente com testemunho. A gente vê então ali no versículo 17 e 18. Jesus então ali ordena que Maria não o detenha, porque ele ainda não havia subido a seu Pai. O que Jesus quis dizer, então o que Jesus quis dizer com isso, né? Jesus quis dizer que a comunhão ininterrupta que Maria almejava só aconteceria então depois que Jesus subisse para o Pai. A comunhão, na verdade, começaria, mas seria muito mais rica, bendita e permanente. Seria a comunhão então com o Senhor glorioso no Espírito e com sua igreja. Então nessa postura de Maria aqui, vamos destacar aqui, botar em relevo 2 fatos importantes também. O primeiro deles seria a ordem dada, ali no versículo 17. Ali então Jesus ordena que Maria vá ter com seus irmãos e diga-lhe: estou voltando para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Então aqui Jesus poderia então ter enviado uma mensagem talvez zangada, né? Falando assim, né? Dizendo para Maria, talvez falar então para os discípulos assim, ó, vá aqueles desertores, traiçoeiros, e diga-lhes que eu nunca mais confiarei neles e nem terei nada a ver com eles. Mas na verdade então aqui após Jesus ter, né, ressuscitado, após os discípulos terem abandonado Jesus, né, na hora da perseguição, na hora da cruz, Jesus simplesmente poderia ter esquecido eles, né? Mas não, Jesus então perdoa, ele esquece e lança fora, né? Tudo aquilo então que os discípulos fizeram, Jesus perdoou completamente. Então, o segundo fato que destacar aqui nessa postura de Maria, então seria a obediência prestada, no versículo 18, né? Então Maria, ela não discute, nem protela, né, a decisão. Ela sai imediatamente a anunciar aos discípulos o que viu e ouviu. É impossível ter uma visão do Cristo glorificado sem ter pressa para proclamar esse fato a outros, né? Então, Maria obedeceu de imediato, né? Ela não protelou a decisão, ela foi imediato e falou então as boas novas aos discípulos. Bom, irmãos, então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. A aula que vem a gente então dá
continuidade ao nosso estudo, falando mais um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Esse fato é tão importante e marcante para nós cristãos, né? E para a humanidade também. Deus abençoe e até a próxima semana.